sutis e belos eflúvios. Senhor Jesus, divino e amoroso Mestre, vós dissestes que se houvessem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali estaria entre eles. Eis aqui, Senhor, teus filhos, reunidos em torno do teu evangelho, buscando aprender com os teus ensinamentos, com os teus exemplos, as mesmas lições, Senhor, que não conseguimos entender há 2000 anos. Senhor, que não nos falte a tua misericórdia. Misericórdia para com as nossas inferioridades, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Tende piedade, Senhor, desses vossos filhos, que passo a passo caminham em direção à luz, tentando recuperar neste tempo todo o tempo que se perdeu no passado. Que venha a luz, Senhor, que nos venha o entendimento, que nos venha a cura, através dos seus emissários, dos teus mensageiros, através daquela que aqui na terra te gerou o corpo de homem. Que Maria nos visite neste momento, que o seu amor compassivo nos envolva a todos, principalmente aqueles que estão angustiados, deprimidos, ansiosos, possam sentir o abraço terno de Maria neste momento, o seu aconchego de mãe, o seu carinho terno, e que junto com esse abraço amoroso venha a cura para o nosso corpo físico e a cura para o nosso corpo espiritual. Somos todos, Senhor, enfermos, necessitando do teu amparo para que possamos nos curar. Somos todos, Senhor, aprendizes do teu evangelho, posto que muito tempo sentimos com prazer não enxergar. Somos todos, Senhor, prisioneiros de nós mesmos, de nossas mentes doentias, de nosso ego dilatado, de nossas crenças limitantes, que nos sugerem medo, apreensão, ansiedade. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade desses vossos filhos, que não obstante todos os erros cometidos no passado, estão todos agora diante de ti, Senhor, de joelhos vergados, dobrando o espírito e te pedindo misericórdia e compaixão. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que ferimos as leis divinas, todas as vezes que te negamos, todas as vezes que escolhemos o ladrão a ti. Dá-nos entendimento, dá-nos a razão, Senhor, dá-nos a humildade, para que possamos atravessar este momento de transição dentro da vossa luz, protegidos pelo teu amor, amparado pela tua presença.
Sê conosco, amado Mestre Jesus. Sê conosco, Maria Santíssima. Sê conosco, toda a pleiade de espíritos superiores que nos assistem. Hoje, agora e para todo sempre. Que Jesus abençoe todos os irmãos aqui presentes e que todos possam abrir os seus corações e as suas mentes para o que há de vir. Que todos possam ter o entendimento dos mesmos conhecimentos que jazem adormecidos no coração de cada um e que só precisam ser despertados. Não há nada de novo em tudo que lhes é dito. Não há nada de surpreendente. Vós outros só precisam recordar a função deste ser iluminado que sempre vem vos falar. É de fazer o despertar da vossa consciência, para que recordeis esses ensinamentos e, em recordando-os, possais vos precaver contra os perigos, vos proteger contra as ilusões e vos imantar contra todo o ataque do mal. Que o Mestre Jesus abençoe cada um de vós. Fiquem todos na presença da luz. Maria Modesto Cravo. Muito boa noite a todos. Vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz. Eleusa, você está com o livro? Não? Eu vou pedir para o Euler ler para nós, então, por favor. Se aproxime. Boa noite a todos. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição de número 80. Como sofres? Mas, se padece como cristão, não se vergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam, angustiadamente, por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos. Os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assolam. Os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadem o círculo pessoal. Não são poucos que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificável, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação
e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem um cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Bom, então, para quem eu não disse boa noite, nós saudamos a todos, sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início ao nosso estudo, não é? Pedindo a Deus que nos ilumine e que nos traga do alto os mais sutis conhecimentos, né? A fim de que possamos transmitir com fidedignidade tudo aquilo que os nossos irmãos esperam que nós possamos repassar. Aqui diante de vocês tem um aparelho, um instrumento de Deus, do Senhor, como todos vocês também o são. A minha mediunidade eu dedico ao trabalho de Jesus, à edificação, ao conhecimento, à evangelização. No passado, trabalhei com evangelização de adolescentes e dou sequência hoje na evangelização de adultos. Todos nós somos aprendizes, todos nós somos discípulos. E se formos reunidos nesse grupo, não existe acaso. Há uma força maior por trás de tudo isso que nos move e que nos conduz a estarmos todos juntos, a fim de que possamos nos ajudar uns aos outros. Então, vou passar a palavra para o nosso irmão e deixar com ele a condução dos nossos estudos. Lembrando que nós estamos no capítulo 2, eu não vi a janela, não vi se tem alguém que está entrando pela primeira vez, mas o capítulo 2, a preleção de Eusébio, parte 21, quer dizer, nós estamos... Aliás, eu hoje estava até refazendo, eu acho que não é 21, acho que é 23. Eu vou conferir isso, de um único capítulo, né? E agora, hoje, nós vamos estudar dualidade e polaridade. Na última quinta-feira, vimos um pouco da dualidade, desse mundo dual, né? E hoje nós vamos ver a relação da dualidade com a polaridade. De onde que nós partimos do livro No Mundo Maior, no contexto do capítulo 2, para que pudéssemos estudar a dualidade, né? Então, o Eusébio, ele, numa das suas falas, ele se dirige àquelas 1.800 pessoas e fala o seguinte: referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, almas presas de ingratidão e de dúvida, de fraqueza e dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. E num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou: falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação. De nós outros, pássaros de asas partidas, que tentamos voar do ninho da liberdade e da paz e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Por que não represar o curso dessas paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos do raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas,
da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão. E, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramo-nos ao aviltamento e ao morticínio. Então, partindo dessa frase, sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial, é que nos propomos a fazer esse estudo sobre a dualidade e hoje, mais especificamente, sobre a polaridade. Essa figura é muito significativa. A sombra e a luz. Percebam que dentro da sombra há luz. E dentro da luz há sombra. Em perfeito equilíbrio. Em total harmonia. Um não contrabalança com o outro, mas estão suspensos na linha imaginária que são as leis naturais. E seguem juntos, porque são uma e a mesma coisa. São duas faces de uma mesma moeda. Antes nós vimos o conflito entre os deuses, o Deus ego e o Deus self, que nada mais é do que esse conflito da luz versus a sombra. Nós mostramos que o indivíduo, a unidade, ele tem várias personas. Jung percebeu isso no seu estudo da personalidade humana. Ele percebeu dois eus dentro de um mesmo indivíduo. Mas nós temos centenas de eus, centenas de personalidades, todas dentro do mesmo indivíduo. Enquanto Jung disse que poderia se dizer que cada unidade, que cada indivíduo possui duas almas esclarecidas aí pelo ego e pelo self, duas extremidades de uma mesma linha, eu digo a vocês que o indivíduo, considerando cada persona como parte de um self, de um mesmo self, ele teria inúmeras almas. E o mais interessante de tudo é que, enquanto a maioria dos seus dirigentes de centros espíritas se põe sistematicamente a doutrinar, esclarecer, disciplinar espíritos zombeteiros, entidades galhofeiras, as quais vós outros denominam como seres obsessores, a grande descoberta deste tempo é que estes dirigentes deveriam ensinar os seus seguidores a se autodoutrinarem, a se autodesobsediarem, porque o maior inimigo do homem é ele mesmo. O maior adversário de um indivíduo é a sua persona, suas centenas de personas. Então, é preciso que o bom discípulo tenha consciência de que ele não vai mudar ninguém, que ele não vai doutrinar nenhuma outra entidade,
se antes ele não se doutrinar, se antes ele não se conhecer, se antes ele não se conscientizar de quem ele é, do que ele faz e de qual é a sua força. Então, nós dissemos que, da mesma maneira como muitas pessoas acham que devem subjugar o seu ego, eliminá-lo, muitos também falam que é necessário sair da dualidade. E nós mostramos que é impossível exterminar o ego. Exterminando o ego, o homem estaria exterminando a si mesmo, seu conjunto de valores, sua noção de valores. Ele seria um robô. E também não se pode sair da dualidade, porque o mundo em que vocês vivem nesta atualidade é um mundo dual, por natureza. Por natureza, ele é dual. Como dissemos, existem mundos que não têm rotação, que não têm o sistema de rotação em torno do próprio eixo. Esses mundos só conhecem uma face. Ou é a face da luz, ou é a face da sombra, porque não se muda, é como a lua. Mas a Terra, ela já é dual em sua própria natureza de rotação. Um dia de 24 horas e um período de transição, ao qual vocês chamam de dia e de noite. Mas sair da dualidade, que é o desejo de todos, será que é devidamente compreensível por quem quer sair da dualidade? Vocês falam em sair da Matrix. Mas o que é a Matrix? A Matrix não foi criada por um grupo de presidentes, de governantes, ao qual vocês denominam de sistema. A Matrix foi criada por todos vocês. Vocês são construtores dessa realidade em que vocês estão. Cada coisa que está sob o seu olhar nesse momento é uma construção sua, em algum momento da sua história. Você pensou essa realidade em que você vive. Será que o homem realmente estaria pronto para sair da dualidade? Será que ele conseguiria viver na unidade? Será que o homem sabe o que é viver na unidade, já que ele tem tanto medo de perder a sua individualidade? Porque esse medo do homem é típico do seu egoísmo ainda tão grande. Ainda hoje, dialogando com o meu aparelho canalizador, falávamos da obra de Osho, Palavras de Fogo, em que Osho descreve muito bem o estado de consciência em que o homem deve estar para que prevaleça a unidade. Esse estado não é o estado em que você já sabe tudo, que você já conhece tudo, que você já aprendeu tudo. É o estado em que você chega e que você não é mais nada. Nada. Porque dentro de você existe a essência divina. E para que essa essência possa prevalecer, você tem que deixar de ser quem você é. Você é o nada, então Deus habita em você.
Ou está você, ou está Deus. E você perderia a sua individualidade? Não. Você seria parte da grande consciência, preservando os seus conhecimentos, preservando tudo aquilo que você assimilou, porque isso não se perde, mas fazendo parte de um todo muito maior, pensando coletivamente pelo bem, pelo amor, pela construção, fazendo parte de um todo voltado totalmente para o amor. O homem atual sequer consegue viver integrado entre os seus pares. Consegue jamais trabalhar em equipe. Um homem é lobo para outro homem. Um homem come outro homem, devora-o. Ainda que hoje não faz isso de forma canibal, mas ele faz isso de forma energética. Observem essa figura. Observem bem. Nós já estudamos isso. Tudo isso aqui é o seu inconsciente individual. E tudo que está aqui no seu inconsciente individual são todas as memórias das suas personalidades anteriores, das vidas paralelas, todas as suas personalidades. Tudo que você aprendeu desde que você veio para a Terra está aqui dentro. Tudo que você conheceu, tudo que foi importante para o seu crescimento está aqui. Os seus erros também estão aqui. Os seus enganos estão aqui registrados. E só vão sair daqui quando eles precisarem se tornar conscientes, a fim de que você possa trabalhá-los. Então, quando você está pronto, o inconsciente traz para a consciência a informação que precisa tornar relevante. E aí desperta em seu ser o desejo por qualquer coisa, por uma mudança, por uma transformação, por qualquer coisa que seja. Então, essa consciência precisa tornar esse fato do inconsciente prático, torná-lo, trazê-lo à superfície. E aí ela joga essa informação para o ego. E o ego, dentro de si, dentro do que ele conseguiu amealhar nessa mais importante de suas existências, que é a atual, ele vai decidir, dentro das características do superego ou do id, aquilo que for da escolha do seu livre-arbítrio, para o bem ou para o engano, mais uma vez. É dessa forma que funciona. O seu ego, ele vai ditar sempre, sempre, o juízo, o julgamento, do que veio do inconsciente para ele. Mas em torno desse inconsciente individual, tem o quê? O inconsciente coletivo, com milhares de consciências como a sua. Milhares de consciência como a sua. Tudo em torno desse inconsciente individual.
E é importante que os senhores saibam que em tudo isto há uma profunda conexão. Nada disso está solto. Nada disso, absolutamente nada, está desconectado. Tudo jaz aqui, dentro desse universo mental. E quando você consegue despertar, se torna o eu consciente. O eu consciente que supera totalmente o id. E quando você sabe conscientemente que está conectado a todos e a tudo, então sim, você está vivendo a unidade. Porque você está em meio a todas essas consciências, todas essas milhares de consciências conectadas à sua, dentro do inconsciente coletivo, pelos laços de afinidade, pelos laços de comprometimento, por tudo. Mas você estando consciente, você consegue fazer parte da unidade, sabendo que a sua consciência está preservada. Mas pensa no coletivo, pensa no todo. E ainda aqui, neste mundo dual, quando você está consciente, você é capaz de entender que as suas dores atuais, que o seu sofrimento atual, que as suas angústias atuais são reflexos que precisam ser administrados, vividos com amor, com bondade. Olhar para esta dor que te visita e abraçá-la totalmente. Vivê-la, mas não deixar que ela te engula. Todos têm o direito de vivenciar a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia. Mas em absolutamente, todos têm o dever de resistir. Então, a unidade, esse inconsciente coletivo, é a grande consciência cósmica. A unidade é a luz, é o amor pleno, é a paz, é o entendimento, é a mais pura expressão da face divina em todos os seus aspectos. A unidade é a verdade absoluta, porque vós outros só conhecem uma face da verdade, uma parte da verdade. Conheceis meias verdades. Mas a unidade é a verdade absoluta. É a realidade verdadeira. A realidade verdadeira, como disse Platão, está no mundo das ideias e não no mundo da matéria. A unidade verdadeira é a pura consciência. É o infinito, é o eterno. E ela se manifesta aqui no plano físico, através da consciência, tentando despertar a consciência para o que ele realmente é, para o que ela realmente é, essência divina.
E a unidade se torna visível, pois ela irradia a sua luz imanente, a sua luz divina, materializando o amor universal no mundo de diferentes formas. Olhem para o seu planeta. Observem as formas do seu planeta. Cada detalhe. Olhe as bilhares de formas de insetos, de animais, de flores, de plantas. Isso é a unidade se manifestando, se materializando por compaixão. E nós dissemos também que a consciência é o arquivo cósmico desde a criação do princípio inteligente. Então, cada um de vocês é uma consciência com uma história cósmica. Cada um de vocês é uma unidade de armazenamento de informações, desde que vocês foram tornados princípio inteligente, foram criados princípio inteligente. Quais são as informações que vocês retêm? Informações que são relevantes. O que não é relevante? Dissolve, dilui. Tudo que for relevante, tudo que é relevante, permanece dentro deste HD cósmico, que são as suas consciências. E aí, uma palavra que está muito vigente entre os espiritualistas de plantão é a palavra akáshica. O que vem ser esses registros akáshicos? Akasha significa o éter, o espaço, a quintessência. É a luz pura, a luz original. É aquilo que vocês chamam de fluido cósmico universal. É o todo, formado por todas as consciências, por todo o inconsciente coletivo, de tudo que é criado. Porque se lembrem que se hoje vocês têm a razão, um dia vocês tiveram o princípio inteligente estagiando no reino mineral, no reino vegetal e, por fim, no reino nominal. Então, é o registro de tudo que é criado, incluindo aí os elementais, incluindo aí tudo aquilo que eles conseguem captar, vivenciar e registrar no seu desenvolvimento para se tornarem inteligências. Então, esses registros akáshicos são como se fossem grandes bibliotecas ou grandes bancos de dados desse HD cósmico, como nós relacionamos, que se mantém nesse plano etérico e que contém todas as informações deste universo, desde a sua criação. Deste universo. Cada universo tem a sua própria memória akáshica. A sua unidade. Então, se os irmãos pensarem comigo que este mundo em que vocês vivem é um minúsculo planeta, na casa de meu pai existem muitas moradas, de um pequenininho sistema solar, de uma galáxia não muito grande,
de um quadrante de galáxias pequeno, razoavelmente pequeno, que faz parte de uma grande nuvem de galáxias e que formam esse universo. E aqui dentro deste universo, se nós pudéssemos imaginar uma delimitação, existe uma unidade que reúne todas as consciências, conectadas umas às outras. A planta que você arranca de qualquer maneira é sentida na estrela. Um dia vocês vão entender isso. Vou citar a Bíblia, que é mais fácil de vocês entenderem. Poderia citar Hermes Trismegisto. Tudo o que acontece aqui embaixo acontece em cima. Está lá no Evangelho de Mateus. Tudo que acontece em cima acontece embaixo. Então, cada ser individual tem o seu próprio registro nesse inconsciente coletivo. Todas as informações, todas as suas emoções, todo o seu potencial que pode ainda ser desenvolvido, todos os seus aprendizados, a sabedoria que ele já acumulou durante todas as suas experiências de vida, não só neste mundo, como em outros mundos. E um dia vocês vão descobrir que este universo é parte de um conjunto de universos, que faz parte de um pequeno quadrante de universos, que faz parte de uma nuvem de universos, e que a unidade é uma só. E é por isso que nós falamos em eternidade, espírito eterno. Vocês conseguem compreender o que é eternidade? A eternidade está fora do seu entendimento, muito além do seu entendimento. O homem iniciou apenas a sua caminhada, a sua jornada rumo à eternidade. Mas ele ainda está na infância. É preciso que ele acorde, desperte e caminhe com maior agilidade. Caminhar com maior agilidade significa saber distinguir a luz das trevas, o certo do errado. Cada um tem o seu próprio banco de dados, mas vocês precisam expandir essas informações com novas experiências. E essas novas experiências não se adquirem no mundo sutil, no mundo das ideias. É preciso se desdobrar. É preciso que a consciência se desloque para níveis mais densos, ou, como conheceis, níveis físicos. O que existe no mundo das ideias é apenas informação, energia, amor. Você precisa experimentar isso. E a consciência precisa mergulhar em estágios mais densos para que ela vivencie essas experiências. Porque a consciência é uma construção dinâmica, ininterrupta. Ela está o tempo todo processando informações. Ela precisa dessas experiências. Ela precisa do corpo físico, que pode ser comparado a um hardware. Ela precisa desse corpo físico.
ela precisa atuar em diferentes densidades para viver essas novas experiências. Olha o que nós estamos falando. Diferentes densidades. Aqui entra a dualidade. Então, é preciso entender que existem muitos mundos em que não há mais a dualidade. Mundos que chegaram num estágio de desenvolvimento espiritual, moral, em que não há mais a dualidade. Eles vivem em unidade. Esses mundos, a sua forma física, na maioria deles, já não existe. São mundos que permanecem criados, vivos, no mundo das ideias. E eu estou falando assim para ser mais fácil de vocês compreenderem. Em outras dimensões. Existem mundos em que o ser humano já passou pela infância e pela juventude do espírito. Ele já é um espírito maduro e consciente. Mas desde os primeiros estágios neste planeta, a consciência teve que conviver com a dualidade para, através da experiência, do acerto e do erro, adquirir conhecimentos, a fim de que um dia ela esteja apta a viver na unidade. Então, aqui vocês têm dia e noite, macho e fêmea, frio e calor, micro e macro, sol e lua, luz e escuridão, amor e ódio, vida e morte. Sempre opostos. Sempre os opostos. Nós dissemos também que o homem iniciou seu processo de despertar. Desde os anos 80, que esse processo vem aumentando cada vez mais. Mas nós temos observado também uma caminhada perigosa em que o homem se enveredou pelos caminhos do fanatismo. E nesse caminho do fanatismo, o homem acabou desenvolvendo uma busca frenética pelo desconhecido, pelo etérico, pelo esotérico, pela luz, sem entender o que ele está buscando. Ele busca, ele pratica, mas ele não entende. Ele pratica meditação, mas ele não sabe o que é a meditação. Ele canta um mantra, mas ele não conhece o mantra. Ele não sabe realmente o que é um mantra. E seja pelo medo inconsciente que o homem ainda tenha da morte, seja pela culpa que ele sente quando ele ainda jazia adormecido, seja por todas as formas de contrato religioso em que ele estabeleceu ao longo das suas existências paralelas, na sua busca desenfreada por resposta. Apesar de tudo isso, o homem está a caminho da sua evolução. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, mas todos estão. Entretanto, não é porque vocês já estão nesse caminho evolutivo que precisam negar a dualidade. Muitos de vocês ainda não querem enfrentar suas próprias sombras. Muitos de vocês têm medo do que vocês realmente são. Muitos de vocês ignoram os seus monstros internos, esses monstros de estimação. Criam fantasia a respeito de seres de luz, de santos, de mentores, de guias, de orixás.
criam fantasias e falsos modismos em torno de palavras como acástico, dualidade, ego, espiritualidade. Mas, no fundo, continuam ainda acomodados no mundo de ilusão. De ilusão. Eu ouvi alguém dizer assim, isso não é espiritismo. E não é mesmo. E não é mesmo. Isso é conhecimento. Em nome de Oxua. O espiritismo é a nossa base. Nós partimos do conhecimento do nosso enviado Kardec, para que pudesse facilitar o entendimento dos irmãos, mas isso realmente não é espiritismo. Embora, através destes encontros, aquilo que chamais espíritos, e que eu chamo de entidades biológicas extrafísicas, entram em suas casas pelas janelas, quando as câmeras estão conectadas, e faz com que a energia permeie daqui para aí, daí para cá, e operem o que há de se operar na psicosfera de cada um, no psiquismo de cada um. Mas só para responder a quem pensou, realmente isso aqui não é espiritismo. Não é necessário negar a dualidade. É necessário entendê-la, compreendê-la e usá-la a favor dos seus objetivos evolucionistas. Então, aqui, trazendo uma proposta de uma obra que está sendo lida pelo meu aparelho, e que não é acaso, né? Tudo tem uma conexão. Então, aqui existe os princípios herméticos. São 7 os princípios herméticos. Talvez no momento futuro nós possamos falar sobre cada um deles. O princípio do mentalismo, que foi esse que eu ainda citei há pouco, o mundo das ideias, o mundo etéreo, onde está a unidade, a consciência. Esse é o princípio do mentalismo. O princípio da correspondência, que eu também já dei uma dica. O que acontece embaixo acontece em cima. Um animal que você maltrata aqui na Terra atinge um ser superior em outra galáxia. Tudo está conectado. Aliás, é uma lei que não há como você negar. O princípio de vibração, que também tem tudo a ver com o que nós já falamos. Os corpos que são densos são habitados por consciências sutis. As consciências são energia pura. Os corpos é energia condensada. O corpo vibra até 30 centímetros de distância da sua pele, mas a sua consciência vibra em distâncias inenarráveis. Esse é o princípio da vibração. Mas o que nós vamos nos ater aqui é o princípio da polaridade. Esse é o nosso objeto de estudo nessa noite. Qual é o princípio da polaridade? Então, Hermes parte de que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, diferentes somente em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos são e podem ser reconciliados. Observem
que quando estávamos estudando o arcabouço psíquico, eu fiz uma demonstração para vocês do que está numa ponta, que é o self, e o self é o que mais se aproxima do sutil, do completamente espiritual, para vocês entenderem. E na outra ponta está o id, que é o que está mais próximo da animalidade, do instinto. O id está para o corpo físico, como o self está para a essência divina. O que liga uma ponta na outra é o seu eu, o seu arcabouço psíquico, formado pelo inconsciente individual, formado pelo consciente, formado pelo ego. Então, o que isso quer nos dizer? Uma linha, um extremo, outro extremo, mas é uma e só coisa. É a mesma coisa. O que varia nessa linha é o grau de distância existente entre o self e o id. Cada vez que você sufoca o id, fazendo prevalecer o superego, você vai diminuindo essa distância. Você vai minimizando essa distância. Até que chega um momento em que você se torna totalmente consciente. E o seu ego e a sua consciência, eles ganham a mesma proporção. Eles se incorporam. E aí o que vem do inconsciente para o consciente não precisa mais passar por nenhum filtro, porque todo ele já foi filtrado, já foi purificado. Não existe mais nada que não seja divino dentro desse inconsciente. Os opostos são apenas extremos de uma mesma escala, apenas diferenciados por graus distintos de vibração. É possível realizar uma alquimia mental, uma transmutação dos sentimentos e dos pensamentos, avançando gradativamente nessa escala. O que é a alegria? E o que é a tristeza? A alegria é a euforia, a tristeza é o sentimento de impotência. O que é uma e outra coisa, se não a mesma coisa, em graus diferentes? Observem que frio e calor, por exemplo, ainda que sejam opostos, o inverno na América de 40 graus negativos, um calor na primavera do Polo Sul de 40 graus positivos. Extremos, extremo do frio, extremo do calor. Ainda que sejam opostos, frio e calor são a mesma coisa. A diferença que existe entre eles é a variação de graus dessa mesma coisa. Onde que termina o calor? Onde que começa o frio? Vocês poderiam me dizer que é no zero. No zero termina o calor e começa o frio. Mas será? Será que é dessa forma que acontece? Porque se a temperatura tiver no zero, para quem vive no Polo Sul, para quem vive na América do Sul, pode representar muito frio. E se a temperatura estiver no zero, para quem vive na Sibéria, pode representar muito calor.
Então, onde que termina o calor e onde que começa o frio? Calor e o frio indicam somente uma variação de grau da mesma coisa. E essa coisa se manifesta como calor ou como frio, nada mais como uma forma, uma variedade e uma ordem da vibração do mundo em que vocês estão. São dois polos daquilo que vocês chamam calor. Não existe o frio, existe o calor. E a polaridade do calor é que vai criar o frio. Então, esse é o princípio da polaridade. O que existe é o calor. Não existe o frio. O frio é uma variação. É uma variação deste grau do calor. É preciso que entendam onde que cessa a escuridão e onde começa a luz. Vocês já viram aquelas fotografias que são feitas pela sua estação espacial, dando conta da transição, da rotação do planeta Terra, onde os astrônomos conseguem captar exatamente a mudança do Sol de posição de uma parte do globo para outra. Onde começa o dia e onde termina a noite? Vocês podem me falar das horas, mas isso não significa nada. Você pode me dizer que às 5 horas da manhã começa o dia, mas 5 horas da manhã pode estar totalmente escuro. Você pode me dizer que a noite começa às 18 horas e às 18 horas está totalmente claro. Então, onde cessa a escuridão? Onde começa a luz? Qual é a diferença do grande e do pequeno, se não a variação de graus que existe entre os extremos? Qual é a diferença entre forte e fraco? Você pode se sentir fraco fisicamente, sem nenhuma habilidade física, mas você pode treinar. Você pode se sujeitar a um treino ostensivo e você pode mudar a variação desse grau de fraco para forte. Você é fraco e pode se tornar forte fisicamente. Ou você é forte e pode se tornar fraco fisicamente. É uma variação. Branco e preto, perspicaz e inércio, alto e baixo, positivo e negativo. Tudo isso no âmbito da dualidade, no plano físico. Mas também existe dualidade e polaridade no plano das ideias. E quando nós reconhecemos essa polaridade, então nós estamos aptos a transmutar tudo aquilo que não faz parte da unidade. Amor e ódio. Pensem comigo. É necessário o quê? Um ponto de equilíbrio. Existe ódio? Não existe ódio. Eu já falei isso para vocês. A fonte criadora, a unidade, ela criou a perfeição. Por tudo que existe é expressão do pensamento divino. A realidade palpável, concreta, tangível, é cocriação humana. Ela pode ser boa ou pode ser ruim, mas a criação da unidade, ela é perfeita. A unidade não ia criar nada que fosse desestabilizador. Então, amor e ódio são dois estados mentais em aparência totalmente distinta. Existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio, um ponto de equilíbrio, como se fosse o zero do seu termômetro.
que você usa para reconhecer quando é um e quando é outro sentimento. Observem comigo. Você se casou com uma pessoa totalmente apaixonado, acreditando amar essa pessoa imensamente. E num determinado momento da sua caminhada, você se desentende com esse companheiro ou com essa companheira. Você não suporta mais viver ao lado dessa pessoa. E você se vê sentindo ódio por essa pessoa. O que aconteceu? O amor adoeceu. Só isso. Só isso. O amor adoeceu. Vamos entender uma coisa aqui comigo. A pessoa que você odiou extremamente no passado é a mesma pessoa que você ama incondicionalmente hoje e que está aí nos seus braços como um filho, está à conta de ser seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Por quê? Porque uma das leis divinas, uma das leis naturais, é exatamente o amor incondicional. Então, se o amor adoece, você precisa curá-lo. Então, a consciência mergulha no mundo denso. A consciência sai do plano das ideias, do plano espiritual, do plano dimensional, e vem para o mundo denso, para curar o amor enfermo. Então, esse sentimento que você sente por essa pessoa hoje não mudou. O que mudou foi a variação desse sentimento, a graduação. Por isso que odiar alguém é um desperdício de tempo absurdo. Absurdo. Sentir mágoa, sentir raiva, é um desperdício de energia, de tempo, e o tempo no universo é uma moeda de troca valiosíssima. Então, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor na própria mente de cada um de vocês, sem que vocês tenham que mergulhar todas as vezes no mundo denso. De que forma? Comecem o exercício da compaixão, do amor verdadeiro nessa existência. Quando sentir antipatia por alguém, desenvolvam um olhar compassivo para essa pessoa. Procure se colocar no lugar desta pessoa. Imaginar o que essa pessoa está sentindo. Vivenciar o que aquela pessoa está vivenciando. Calce os sapatos dessa pessoa e veja onde que ele está ferindo. Caminhe com essas pessoas 1000 passos para conhecer a estrada que ela vai, porque é muito fácil sair por aí odiando todo mundo, antipatizando com todo mundo, criticando todo mundo, julgando todo mundo e alimentando o seu ego de informações tolas, superficiais, que ficarão lá no recôndito do inconsciente porque não são relevantes. Os despertos não podem e não devem vivenciar esse estado de coisas. Quando você sentir antipatia por alguém, reaja. Coloque-se no lugar dessa outra pessoa. E ore. A oração é você abrir um canal vibracional em que te coloque em contato com a unidade. Busque na unidade o amor que está te faltando, o reforço que está te faltando. Quando você sentir tristeza, mude a variação do grau da alegria que está muito abaixo do que se é esperado. A alegria faz parte da unidade. É um absurdo
o que a sua igreja fez, colocando no inconsciente coletivo de vocês a imagem de um Yoshua aborrecido, triste, deprimido, angustiado, sofrido, porque Yoshua não era assim. Nunca foi. Não é. Então, transforme-se. Essa é a forma que você tem de ficar evitando imersões, 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 imersões no corpo denso, sendo que você já podia estar nas estrelas, trabalhando em outros níveis, aprimorando a sua consciência em estágios muito mais elevados. E você fica aqui, lamentando o leite que caiu da sua vasilha, lamentando coisas que você perdeu ou que deixam de acontecer e que você nem percebe que são livramentos. Você acha que é perda. Em vez de você abrir esse canal na unidade e dizer gratidão, gratidão Todo-Poderoso, porque sendo eu consciente e tendo eu passado por esta prova, eu sei que o Senhor me direciona a estágios melhores, a caminhos melhores. Gratidão. Mas existe aí um prazer inenarrável pela dor. Né? Vocês gostam da dor. Vocês não experimentam a transmutação. O que é a transmutação? E se eu disser para vocês que Deus e diabo são polos da mesma fonte? O que se manifestou para Jesus no deserto? Foi o diabo? Foi o eu inferior que existiu um dia, que naquele momento se manifestou. Mas quem é consciência absoluta, ainda que reconhece que um dia passou pelas trilhas das vibrações densas, pesadas, onde prevalecia a egolatria, diz, não, esse eu não existe mais. Será que é isso que vocês fazem com todos os seus eus que te sugestionam todos os dias? As mais absurdas intuições, deduções, conclusões, ao qual vocês chamam de crise existencial. Vocês já saíram desse ponto. Vocês estão no ponto de transmutar. O que é transmutar? Transmutar não é transformar. Não é. Transmutar é você diluir uma coisa em outra. Você transmuta. A doença, ela tem dois polos. Aqui é a saúde, que é o que existe. Aqui é a doença, que foi o que você criou. E qual é o grau que está essa doença? Mental, física ou espiritual? E como que você faz a transmutação? Se conscientizando, dando ordem às suas células, ordenando às suas células, que todas as células enfermas se matem, se suicidem, e que nasçam em seus lugares células saudáveis, imaginando a luz dentro do seu corpo, cada recôndito do seu corpo sendo iluminado pela sua luz interior.
Quantas vezes já falamos sobre isso? Nós estamos aprendendo sobre a saúde mental. Quantos de vocês têm se entregado de livre e espontânea vontade aos grilhões que a sua mente ainda lhe prega? Vocês, conhecendo o princípio da polaridade, estão aptos, como discípulos, a mudar a sua própria história, ainda que vocês vivam no mundo dual. Vocês estão prontos a transmutarem todas as polaridades negativas, trazendo-as para o ponto de equilíbrio, se já não tem condição de trazê-las para a unidade, mantendo-as no ponto de equilíbrio. E quando nós falamos para vocês que o perdão é necessário, mantenha o sentimento que lhe move o perdão no ponto de equilíbrio, se você ainda não tem condições de conviver amorosamente, compaixadamente, compassivamente com aquele que lhe é adverso. Pobreza e riqueza também são extremos de uma polaridade. Todos vocês têm direito à prosperidade, todos. Ninguém nasceu para ser miserável. E aquele que nasceu dentro da miséria, por suas próprias escolhas, ele tem sim condições de crescer dentro do seu mundo e se tornar relevante. A mente, tanto quanto a matéria, ela pode ser transmutada de um estado em outro, de grau em grau, porque você não dá saltos quânticos, não. Não existe salto quântico. É de passo em passo. Um passo de cada vez, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração, até você transformar a sua dor em saúde, a sua angústia em alegria, o seu medo em coragem, a sua escassez em fartura, a sua ausência de emprego em um emprego honrado. Você pode transmutar tudo. Mas não se esqueça que é aqui, no mundo das ideias, no plano mental, no plano espiritual, que você pode realizar essas verdadeiras transmutações, transformações. E está na sua mão. Está ao seu alcance. E agora, eu volto naquela questão do hardware. A gente sabe que todo o sistema, para funcionar, ele precisa ser alimentado. O que você encontraria dentro da sua consciência hoje? O que você acharia dentro dela se você não tivesse tido tantas experiências no mundo denso? Experiências de alegria, de tristeza, de dor, de saúde, de turbulências, de paz, tudo isso proporcionado pelo seu ego. E se você não tivesse vivido ou conhecido este mundo de dualidades, fazendo ou não escolhas boas, adequadas, será que você teria o conhecimento que você tem hoje? Se você não conhecesse o outro lado da moeda? Todos os anjos, todos os arcanjos, todos os seres iluminados, todos os seres sagrados, todos aqueles a quem chamais de deuses, de santos, de orixás, de seres supremos, todos eles foram criados simples e ignorantes. E todos eles passaram
pelas mesmas experiências. Qual é a diferença entre eles e vocês? Muitos deles não tiveram quem os advertisse, quem mostrasse a eles o caminho da luz. Vocês têm, vocês tiveram. Abraão, Moisés, Jesus, Kardec, Chico Xavier e tantos outros nomes que nós passaríamos a noite aqui dizendo nome por nome, que vieram em nome de Oxua alertá-los, adverti-los, orientá-los, intuí-los e encaminhá-los para a luz. É preciso, então, tirar o maior e melhor proveito dessa experiência, sem perca de tempo. É preciso olhar para si próprio, fazer uma autoanálise. E, por favor, pegue um caderno de tamanho grande e coloque no lado esquerdo da folha tudo aquilo que te aborrece, tudo aquilo que não está em conformidade com aquilo que você deseja. E coloque do lado direito tudo aquilo que você tem para agradecer. Comece a lista agradecendo por respirar livremente, sem nenhum aparelho na sua boca ou traqueia. E depois faça uma autoanálise e procure descobrir se o que está te contrariando, aborrecendo ou te fazendo sofrer é causa ou efeito. E aí depois nós podemos conversar. Eu vou encerrar por aqui, nesta página, nosso colóquio. Não sei se teve algum comentário, mas estamos com o nosso tempo já esgotado. Qualquer questão ou qualquer dúvida, podem colocar nos canais onde vocês se comunicam e eu responderei as questões. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, que me dão de estarem aqui, de podermos estabelecer esse contato visual, audível, para muitos um contato material também. Tenho visitado os senhores em seus momentos de sono, de desdobramento onírico. Tenho levado os senhores em algumas excursões no plano das ideias, naquilo que conheces como o mundo espiritual. Nós precisamos começar a mudar o nosso vocabulário, sair um pouco do vocabulário místico para um vocabulário mais adequado às novas realidades. Estaremos juntos mais uma vez no nosso próximo encontro, no nosso próximo estudo, e lembrando que também no encontro de domingo nós estamos junto com vocês para orientar e com toda a equipe. Eu vou responder as questões depois, posteriormente, porque não vamos mais nos atrasar no fechamento desse encontro. Câmbio final.
Convido a todos a fazerem a oração de encerramento comigo. Agradecemos a Jesus e a toda a espiritualidade superior. Agradecemos ao Mestre Ascan, Maria Modesto Cravo, e a todos os benfeitores que estiveram conosco nessa noite. E pedimos que essa visita possa se estender por mais horas, nos abençoando com a sua presença em nossos lares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas do Cristo. Que assim seja, graças a Deus.